Olá, amigos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Como vocês estão acostumados, toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver o tema ou os temas aqui propostos. E hoje, com muita honra, nós vamos entrevistar o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, a ASEG, o empresário Rogério Sachs, que já está aqui do meu lado, ajeitando microfones aqui, se ajeitando na altura correta da cadeira. E nós voltamos já para a entrevista, depois daquele intervalo rapidinho, que você já sabe que é rapidinho. Fique conosco que nós voltamos já. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, amigos, voltamos então para a entrevista, como eu falei, com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, a ASEG, empresário Rogério Sachs, a quem eu dou primeiro olá, obrigado pela presença. Sei desse monte de reunião que tem aí, o presidente da Associação Comercial. Ainda tem que cuidar da lojinha, né, Rogério? Mas obrigado pela presença e te deixo um espaço para cumprimentar o telespectador. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês no programa, todos os telespectadores que estão nos acompanhando aí, mais esse programa. Você pilota tão bem aí. Rogério, a Associação Comercial, que vamos dizer que foi uma entidade aí que vários empresários se juntaram aí recentemente, alguns anos atrás, e conseguiram retomá-la, né? Vamos dizer assim, colocá-la, reerguê-la novamente. Hoje é uma das entidades mais atuantes aí da cidade e não fica presa ali naquele papel mais assim de associação comercial, de ficar fazendo só campanha. Logicamente que nós vamos falar também das campanhas, também continua sendo uma atividade importante, mas a associação comercial me parece que, pelo menos a de Guarujá, criou um modo de atuação que vai muito além, no sentido de intervir também no cotidiano da cidade. Enfim, corrija se eu estiver errado. Não, correto. Eu acho que a função da associação não é simplesmente agregar os empresários no sentido de ter uma entidade sem fazer nada por eles, né? A Associação Comercial ela foi inaugurada em 1960, nós ainda temos alguns empresários que são associados nossos daquela época, mas ela ficou parada por um tempo, em 93 ela voltou, foi retomada por alguns empresários que estavam insatisfeitos com aquela situação que teve do emissário submarino na cidade, que estourou o emissário, esse grupo de empresários, na qual eu também fazia parte, né? Fomos ao governador buscar a solução para o emissário. Talvez um momento, desculpa a interrupção, mas talvez um momento onde a cidade esteve no seu mais baixo nível. Sim, mais baixo nível, problemas de todos os lados, problemas de todas as áreas. E essa é uma área que afetava porque o Guarujá é uma cidade linda, maravilhosa, e a gente tem aí também pelo lado da mídia
ela explora muito isso quando tem algum fato negativo. Né? Furar um pneu em Guarujá é uma notícia... Furar um pneu em Guarujá é notícia para nível nacional. Né? Então, a gente sempre atua nesse sentido, de ser proativo, para que a entidade ela busque atender os associados, mas também fazer com que a cidade esteja bem, para que esses associados estejam bem também. Né? Certo. Por exemplo, no momento, a Associação Comercial, pelo menos salvo o melhor juízo, é a única entidade da cidade que está à frente de uma luta que é de suma importância, que é contra o preço, o reajuste, me parece que bastante abusivo, que foi concedido por os consumidores da empresa que é a concessionária de Guarujá, no caso a Electro. Né? É uma batalha que a Associação Comercial quer reverter esse reajuste, né? A batalha é para reverter, né? Então, dentro do conceito de associação, né, a entidade tem que buscar alguma coisa que beneficie o nosso associado. Né? Nesse caso específico da Electro, foi muito interessante. Né? Eu recebi um telefonema de um associado nosso, dizendo que ele tinha ouvido a informação de que teria um reajuste da Electro acima dos níveis normais. E ele mesmo tomou a iniciativa de mandar um e-mail para a Electro, e a Electro respondeu dizendo que teria um reajuste de 36%, quase 37%. Com base nesse documento, eu tomei a decisão, junto com a nossa diretoria, né, de entrar com uma medida contra a Electro, no sentido de tentar reverter esse reajuste. Então nós tínhamos dois caminhos. Né? O caminho seria ou a associação mover uma ação contra a Electro, pelo reajuste, ou entrarmos com uma denúncia no Ministério Público, fazendo com que o Ministério Público tomasse todas as providências necessárias e verificasse a veracidade e, efetivamente, se esses índices autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica seriam válidos. Né? Graças a Deus, aí, no dia 9/10, nós demos a entrada e o Ministério Público acatou a nossa denúncia. E já notificou a Electro para que ela apresente a planilha de custos dela e, em cima disso, tome as providências necessárias. Então, o segundo passo agora é que, no momento em que a Electro se pronunciar junto ao Ministério Público, promotoria do consumidor, né, eles vão fazer essa análise e verificar se é devido ou não. Porque nos tempos atuais, Valdir, a gente está numa situação, vamos dizer assim, a cidade está em baixa sazonalidade. Né? O comerciante está se preparando para a entrada da temporada. Né? Economizando energia, cortando custos, gastos, para poder se segurar. Guardando os boletos na gaveta. Guardando os boletos na gaveta, deixando de pagar um para pagar depois. Fazer o sorteio, né? Fazer o sorteio, ver quem vai ser pago dessa vez. E vem um reajuste de 37% para pequenos consumidores e os consumidores residenciais. E numa tacada, né, Rogério? Tacada só. Numa tacada só. Enquanto a gente está falando aí, está ouvindo de que a inflação está controlada. Isso tudo é um efeito cascata, né? Porque, vamos supor, no meu caso, que sou prestador de serviço e tenho um custo de 5%, agregado ao meu custo total, o consumo de energia é 5%. Em quase 40%, eu tenho 2%. E ajuste que eu vou ter que repassar isso. Então, repasso para o meu cliente que tem mais 2% no custo dele, além dos 40% também que ele tem, porque em alguns casos chegou a 40% de ajuste. Então, o reajuste, na minha concepção, da nossa diretoria da Associação Comercial, é um ajuste abusivo. Né? Para a gente chegar a 36%, 37%, 40% em alguns casos, fica realmente inconveniente. Né? Rogério, agora, o que causa mais estranheza é a justificativa aparente da empresa de que o reajuste é necessário em função dos prejuízos no sistema, um sistema que ela própria administra, ou seja, é o reajuste para conter uma sangria nos custos da empresa Electro, mas por conta de prejuízos de um sistema que ela mesma administra, ou seja, ela está administrando mal o seu sistema, de uma certa maneira. A gente não teve acesso à planilha de custos dela, né, para saber quais são os pontos principais. A gente percebe que cada vez mais as empresas vêm se profissionalizando, né? E aquele serviço e aquele contato que a gente tinha com a Electro há 10, 15 anos atrás é diferente. Ela foi vendida para um grupo de espanhóis, depois foi vendido para um grupo americano e automaticamente eles vão coordenando esse processo de cortar gastos. Né? O atendimento deles deixa de ser presencial, passa a ser
online, tudo você tem que fazer por telefone ou pela internet. Então, assim, se ele está tendo prejuízo, ele precisa adequar os processos dele. Agora, não é o consumidor ou o empresário que vai ter que bancar todo esse reajuste no momento de dificuldade que o país está passando, né? Exato. Ou seja, 37% em alguns casos, 40% em outros casos, é muito. Outras concessionárias de energia estão trabalhando aí com um reajuste de 18%, autorizado pela ANEEL também. Agora, Valdir, a gente sabe, né, que essas agências reguladoras, elas podem ter muitos técnicos, né, lá dentro, mas a gente sabe que também o processo que eles adotam nem sempre é da melhor forma possível. Né? Tão criterioso. Tão criterioso assim. Então, ou seja, olha, não, está precisando de 37, toma 37. E eles não são tão criteriosos para o nosso lado, no caso, né, para o consumidor, no caso, porque afinal as agências também servem para garantir lucro para essas empresas que trabalham com infraestrutura, né? Então, a gente vê aí que todo um processo ao longo do tempo vem ficando represado, né? Certo. Não houve reajustes, não, nós vamos ter o desconto. A questão de 3 anos atrás, teve um programa do governo de incentivo de desconto, né? Certo. De 20%, vamos tentar chegar até 20%. Só que a gente sabe que a atual conjuntura do país passa pela falta de água, né? Na geração de energia. Então, a geração de energia termoelétrica ela é mais cara do que a energia hidrelétrica. Pode ser que esses custos tenham realmente aumentado, porém, eu não acho justo, né, como presidente de uma entidade, que o comerciante em si arque com esse prejuízo total. Né? Um aumento, como você falou, no comércio, em torno de 40%, como você estava falando, no caso da energia elétrica, do fornecimento de energia elétrica, ele automaticamente vira uma cascata com efeitos perigosíssimos, né? Porque o que está lá na ponta lá pode acabar tendo o seu negócio inviabilizado. Não, se você colocar, eu repasso 2, você tem mais 2 no teu custo, você vai colocando isso, dependendo da cadeia produtiva, você chega lá na ponta, diretamente 10, 12, 15% a mais no preço. Certo. Isso inviabiliza qualquer negócio. Né? Então, o que a gente tomou de providência, inclusive, não vai beneficiar somente os associados. Né? A cidade inteira. A cidade, não. Se o Ministério Público estadual, que é o que está tocando o processo, né? Entender que é o reajuste abusivo, ele aplica isso para as 233 cidades que são atendidas pela elétrica. Só Guarujá. Então, é um projeto que a gente iria reverter para a nossa cidade, os nossos associados, de repente vão beneficiar aí outras cidades vizinhas e co-irmãs. Né? Só na Baixada Santista, além de Guarujá, Bertioga, Peruíbe, Mongaguá e Itanhaém. São as cidades aí também atendidas pela elétrica. Vicente Carvalho dá sorte que é a outra. Que a outra não tem aumento, só tem apagão. Então aqui a CPF Piratininga, né? A CPFL de Piratininga, então nós não temos, não vamos ter um benefício aqui já Mas também não estão na paz também, porque o pessoal de Vicente Carvalho relata também bastante problema com corte de energia, corte às vezes injustificado. Aí a gente chama, de repente, as entidades, né, que atuam também na região, de repente até nós, recebendo dos nossos associados, aqui de Vicente Carvalho, qualquer tipo de problema, também a gente atua também, porque nós não somos do centro da cidade, nós atuamos na cidade do Guarujá. Guarujá é uma cidade só, Vicente Carvalho incluído. Rogério, o papel da SEG nesse processo foi de levar a denúncia ao promotor, ao Ministério Público, e logo de pronto foi aceito a denúncia, você falou. Então, agora o caso já não é mais da SEG, é um caso do Ministério Público, um caso da promotoria. O Ministério Público, no momento que ele recebe essa denúncia, ele pode ou não acatar. E no nosso caso ele foi acatado, né? O Ministério Público já comunicou à Electro que apresente essas planilhas. Então, deixou de ser da Associação Comercial. Foi uma iniciativa nossa, no sentido de beneficiar os nossos associados, mas hoje, se der... É uma causa pública já. Já é uma causa pública. Na petição inicial, a SEG pede a reversão do reajuste e a devolução de valores eventualmente pagos? Ou? Não, num primeiro momento, a apuração efetiva se esse índice ele é devido. Né? Num segundo momento, o Ministério Público é que vai tomar as providências de fazer com que isso seja ressarcido aos consumidores individualmente, né? Alguém queira pedir, mas aí precisa esperar o desfecho final, que pode demorar ainda alguns meses. Não. Rogério, essa atividade, essa iniciativa que a SEG tomou é fruto de uma atividade, logicamente uma visão do presidente, da diretoria, como você disse,
mas uma visão de um trabalho, uma atividade desenvolvida por um departamento específico da SEG, no caso o departamento jurídico, poderia se dizer assim. Houve num certo momento na SEG uma departamentalização, né? Se é que essa palavra existe, mas é uma divisão por departamentos para dar mais agilidade à entidade. Isso tem funcionado? Tem. Na realidade, isso foi uma modificação que nós fizemos no Estatuto. Em 2003, quando eu fui presidente pela primeira vez, nós víamos que tinha um peso muito grande para o presidente e para a diretoria levar à frente o processo. Então, nós departamentalizamos a associação, criando departamentos que atuem sobre aquela sua atividade, vá buscar soluções, discutam problemas, façam cursos, treinamentos, né? Então, isso acabou dando agilidade. Que assim, a gente pode citar vários departamentos que nós temos, mas 2 deles são muito atuantes, né? O departamento dos contabilistas, da qual eu faço parte também como contabilista, e tem um processo de educação continuada para os nossos colaboradores dentro da associação. Então, todo mês nós temos lá os nossos colaboradores sendo treinados na área estadual, na área federal, na área municipal de tributos, para poder atender melhor aos nossos clientes. E essa área, hoje em dia, é nevrálgica, né? Uma área nevrálgica. Depois a gente pode até comentar um pouco aí sobre o Simples Nacional, uma área que nós estamos também atuando aí, que também pode dar benefício para o Brasil todo, né? Mas o Departamento dos Contabilistas atua muito com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, no sentido, na Secretaria de Finanças, no sentido de melhorar os processos. Então, a gente tem trabalhado muito com eles nos atendem nesse quesito. Fazemos reuniões, discutimos legislação, melhoria do processo. Isso tem funcionado bastante, né? Ajuda os dois lados, né? Ajuda a prefeitura a arrecadar melhor e ajuda o comerciante a otimizar o recolhimento. Então, assim, a gente como entidade abrange o departamento discute, traz para a associação, a entidade toma providência e a prefeitura discute com o departamento e com a associação comercial, ou seja, acaba dando benefício para o nosso associado e para o cliente do nosso associado, no caso do departamento dos contabilistas. No caso do departamento de Porto e Transporte, também é um departamento que está atuando bastante e vem atuando principalmente em relação à entrada do Guarujá, o acesso, né, da nossa cidade, que hoje só é feito pela Rua do Adubo, que causou diversos transtornos aí anos passados. Né? Fechou a cidade, né? Fechou a cidade. Em alguns períodos. Até interessante que nós, como entidade, tínhamos já um controle e fazíamos toda a inserção de dados das cargas que chegavam no Guarujá. Então a gente tinha o controle, todo mundo tinha acesso, os nossos associados do Porto tinham acesso ao movimento de carga, horário de chegada e tal. E esse processo foi todo encampado pela Codesp. Hoje é tudo feito pela Codesp. Naquele momento em que se pensou em usar esse agendamento para otimizar o acesso ao porto, já foi... A associação comercial já fazia através do nosso departamento. E hoje a Codesp encampou, porque como não era uma obrigação, então, alguns deixavam de fazer. Hoje, pela Codesp, é uma obrigação, eles são obrigados a colocar lá o horário que vai chegar, a carga e tal. Isso ajudou a diminuir o fluxo, né? A SEG já fazia isso por quê antes? Já fazia isso antes por quê? Porque a gente, em 2003, na época que eu fui presidente, inclusive como diretor do departamento era o Ronaldo Fortes, recentemente falecido, nosso companheiro aí de luta aí no Porto, ele que ajudou a desenvolver toda essa departamentalização também e levou para dentro da associação todas as empresas do Porto. Hoje atuam na cidade. Então, eles viram a necessidade de buscar alguns projetos. Então, em 2003, nós já tínhamos identificado que ia ter gargalo em 2009, 2010. Isso já vinha acontecendo, né? Alertado a Codesp, com reuniões com a Codesp. E uma das ações agora atual, né, que foi feito para também beneficiar, foi um investimento feito de quase 3 milhões de reais pelas empresas do Porto, junto com a Associação Comercial, pelo Departamento do Porto, do novo acesso. Está lá prontinho, arrumadinho, para ser liberado, dependendo agora do poder público, né, da Artesp, da Ecovias. Agora tem uma pista de desaceleração, esperemos que seja a última exigência, né? A exigência é aquela pista de desaceleração que eles queriam de 2 quilômetros lá, agora
Que vai desafogar bastante a Rua do Adubo e já integra a segunda fase da perimetral, né? Quer dizer, é um projeto importante aí que a associação acabou encampando, né, com as empresas. A Codesp disse que a partir do ano que vem deve estar aí saindo a segunda fase da perimetral, né? E vai utilizar inclusive esse novo acesso, né? Porque esse novo acesso ele sai ali na Santos Dumont, mas ainda vai ter um cruzamento, né? Com farol. E aí ele vai entrar naquele pedacinho perto da Conceiçãozinha ali, para pegar a perimetral. Então também são dois departamentos que trabalham assim muito, né? Nós temos um departamento de restaurantes, que está fazendo aí cursos específicos na área da vigilância sanitária. A vigilância sanitária está exigindo o curso de manipulação de alimentos. Nós temos esses cursos lá através do departamento. Departamento de treinamento, que desenvolve vários tipos de treinamento, palestra, cursos. Então, cada departamento desse, ele atua de forma, assim, única, exclusiva para a sua atividade e depois traz tudo para dentro da associação comercial, né? Os quiosques, como é que ficaram? Havia um departamento que cuidava disso, aí depois foi criada uma associação, como é que essa questão? Na verdade, nós também tínhamos a necessidade de atuar nessa área com o pessoal dos quiosques, foi criado um departamento, e depois esse departamento acabou se desligando e abriram uma associação por conta própria dele. Mas qual que é o conceito que a gente leva, né? Uma entidade, ela só é forte tendo o associativismo. Então, o que essas pessoas precisam? Eu vou abrir uma associação. Em vez de abrir uma associação, cria um departamento. Fortalece o departamento dentro da entidade. Da entidade que já existe. Né? A entidade já existe desde 1960. Nós temos aí vários departamentos funcionando que atuam em prol da cidade, a cidade estando melhor, automaticamente o comerciante também está melhor. Nesse caso, a associação comercial não deixou de se interessar pelo assunto, logicamente, porque o assunto quiosque é um assunto que interessa aí para o comerciante, né? Nós temos alguns associados, inclusive, que continuaram, apesar de não ter o departamento, são associados nossos, né? Mas é uma situação muito delicada, né? Porque invade uma área que a gente tenta atuar, mas invade a área pública, né? Ou seja, no sentido de SPU, de determinação judicial, Ministério Público. A gente não tem muita informação também do órgão público, da prefeitura, como isso tem que funcionar. A gente sabe que já deveriam ter tirado os quiosques da faixa da areia, mas também não tem nenhum projeto apresentado. Já apresentamos projetos de levar para cima do calçadão, modelos tipo da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, são coisas modernas, bonitas, né? Mas nada saiu do papel. Então a gente... Cabe à associação comercial, nesse caso, oferecer propostas, oferecer ideias aí para clarear a mente do poder público, né? Dar sugestões, né? Discutir e tentar buscar uma solução conjunta para tudo. Né? Tá. Nós vamos voltar a falar desse assunto, comércio irregular, todas essas coisas aí que, quando chega a temporada, Guarujá, às vezes vira uma festa, né? Não fosse o olhar atento aí de algumas autoridades e das entidades, né? No caso da associação comercial, talvez a cidade já tivesse sido loteada aí por vendedores de rede e de queijo coalho, vamos dizer assim. Mas o programa Sociedade vai fazer um pequeno intervalinho e voltamos já com o Rogério Sacks, presidente da ASEG, Associação Comercial e Empresarial de Guarujá. Fique com a gente, que o intervalo é rapidinho. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Olá, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, com a honra de entrevistar aqui o presidente da ASEG, Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, empresário do ramo de contabilidade, Rogério Sachs, que aqui no primeiro bloco explicou as razões pelas quais a entidade provocou o Ministério Público, provocou a Promotoria Pública para uma ação, com alguma movimentação jurídica com relação ao absurdo reajuste nas tarifas de energia elétrica. Os consumidores atendidos pela empresa Electro, no caso, boa parte, metade talvez do município de Guarujá, receberam aumentos desde agosto, que foi autorizado o aumento pela ANEEL, a agência reguladora, de 36% até 40%. Isso, logicamente, com peso no bolso do consumidor e que dirá na cadeia produtiva. O empresário Rogério explicou muito bem aqui, o empresário tem o peso da energia elétrica no seu custo de empresa, ele recebe um choque na sua despesa, ele repassa, logicamente, o produto dele, o outro vai repassar, o outro vai repassando, quando vai ver o aumento já foi muito maior do que 40%. Né? Acaba inviabilizando, às vezes, alguém lá na outra ponta. E, de qualquer forma, para esclarecer o telespectador, para quem não acompanhou, a ASEG provocou o Ministério Público aceitou a denúncia, está movimentando, está solicitando da Electro todas as suas planilhas, tudo aquilo que comprove o reajuste precisava ser mesmo desse jeito. E, de antemão, algumas informações preliminares dão conta que a empresa alega prejuízo na administração do sistema. E quem vai pagar o prejuízo? O consumidor. Rogério, uma coisa sensacional que tem no site, no endereço eletrônico da ASEG, depois se você quiser dar o endereço, é AC Guarujá, né? aceguarujá.com.br. Guarujá. É poder acompanhar o impostômetro. Que coisa de louco aquilo, né? Eu dei uma olhada antes da gente começar a entrevista. Desde o começo, dia 1º de janeiro até agora, comecinho de novembro, o governo, e aí todas as unidades, né, de governo, Estado, União, Prefeituras, não é isso? Já arrecadaram 1,5 trilhão de reais de imposto. Na verdade, esse impostômetro, tem que tomar cuidado quando você vai olhar lá, porque às vezes fica meio depressivo, né? Tonto, né? Não para. Porque aquilo não para nem um minuto. Inclusive, nós estamos tentando trazer aqui, o ano que vem, o caminhão do impostômetro, né, aqui para a cidade. Já fizemos, inclusive, uma feira para mostrar qual a incidência da carga tributária nos produtos. Mas a gente vê o seguinte, sucessivamente a Receita Federal batendo recorde de arrecadação. Mês passado bateu recorde de novo de arrecadação, em relação ao período do ano anterior, em relação aos últimos meses, e assim vai. A tendência é que cada vez mais a gente tenha uma arrecadação muito alta. O problema é como ela é aplicada, né? Que fosse para melhor, né? Se a gente concluir. É um pouco do trabalho da associação também, claro, né? E tentar buscar isso junto a quem está mais próximo, né? A gente tem muita atuação com a prefeitura, muita atuação com o governo do estado e algumas questões também com o governo federal, né? A gente não deixa de atuar também no governo federal. Claro. E falando em imposto, a gente tem atuado diretamente com o ministro da Micro e Pequena Empresa, o Guilherme Afife Domingos, que foi presidente da Federação das Associações Comerciais. Hoje ele está à frente do Ministério da Micro e Pequena Empresa, junto com o governo federal. E ele é um batalhador para o imposto único, né? Tanto que conseguiu incluir agora para o ano de 2015 diversas atividades que estavam fora do Simples. Então, o critério de enquadramento do Simples Nacional, que é uma forma tributária, né,
Nós temos 3 formas tributárias no país, né? O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Né? Para cada um você tem uma margem de faturamento, né? O Simples Nacional 3.600.000, para quem está fora do Simples, por obrigação ou por opção, estando no lucro presumido é até 72 milhões, e as empresas que faturam acima de 72 milhões obrigatoriamente estão no lucro real. Só que a faixa tributária do Simples, o cálculo é feito pelo faturamento acumulado dos últimos 12 meses, e aí você verifica o faturamento acumulado dos últimos 12 meses, vou na tabela, na qual eu me enquadro como comércio, indústria, prestação de serviço, e verifico a alíquota que eu tenho que pagar. Essas alíquotas dependem do tipo de atividade, elas variam de 4% para a atividade de comércio, chegando a quase 25% na atividade de serviço. Então, para cada atividade, você precisa fazer um comparativo de regime tributário, qual é o melhor. Então, o que nós temos atuado com a Federação das Associações Comerciais, a Associação Comercial de São Paulo, junto ao ministro também, é que essa carga tributária ela seja revista. E hoje você pagar, por exemplo, uma empresa de prestação de serviço, pagar 16% sobre o seu faturamento, a hora que você aplica isso sobre o seu lucro líquido, que é a receita tua menos as despesas, né? Automaticamente isso é pesado. Tá? Pesa muito, às vezes dá 40%, 50%. É verdade. Às vezes eu tenho cliente que no final do mês o que ele tem para pagar não é o que sobrou de dinheiro para ele, em relação à despesa que ele tem. Né? Aí então, já não fica tão simples assim, né? Não é tão simples assim. A simplificação que eles falam é só no tributo, porque você tem também todo tipo de declaração que você é obrigado a fazer. Então a gente está atuando também nisso. Se uma vez essa atuação der certo, aí beneficia todo mundo no Brasil todo, né? Claro. Então é uma atividade que a Associação Comercial vai buscar para os nossos empresários aqui da cidade, né? Mas que isso também pode refletir. Acaba refletindo. Acaba refletindo para o Brasil todo, como é o caso da Electro aqui, né? Essa tungada aí que o governo dá aí no lucro das empresas aí cobrando imposto, ainda assim, muitas vezes é menor do que aquele assalto que o comerciante sofre ali na boca do caixa, às vezes, né? E essa questão da segurança pública também é outro assunto que a SEG costuma se envolver bastante, né? Sim, até porque o item segurança pública ele faz parte da planilha de custo do comerciante, né? É verdade. Quanto isso não custa para ele, está dentro do seu gasto lá mensal, porque, na realidade, o governo não está fazendo a parte dele, a contém. Exatamente. Aí tem os investimentos. Então, a Associação Comercial tem atuado também na área de segurança. Tivemos reunião com o secretário Fernando Grella, fomos discutir o assunto das companhias aqui da cidade, do batalhão. Inclusive, teve uma mudança na legislação, eles criaram um batalhão especial em São Vicente, tiraram daqui a rota, a cavalaria, ninguém falou nada, nós cutucamos, mandamos um comunicado para a Secretaria de Segurança, eles enviaram de volta um ofício informando que isso era uma melhor coordenação. Tudo bem, pode até ser, mas chega a ser um absurdo do policial que mora no Guarujá ter que ir a São Vicente, onde hoje é a base deles, para depois voltar para prestar o serviço na cidade. Quando nós tínhamos aqui junto ao 21º Batalhão, já toda essa a cavalaria companhia. também? Cavalaria também saiu daqui, cavalaria, canil, tudo, a rota foi tudo para centralizado em São Vicente. Eles continuam atuando aqui, mas hoje eles têm que vir para cá através de uma atuação específica. Então a Associação Comercial também cobra isso, né? A gente participa do CONSEG, mas o que a gente vê é que nesses conselhos comunitários, né, o que prevalece é a vontade deles e não a vontade da comunidade. Então a Associação Comercial fica em cima também. Aí nós temos que buscar soluções para aqueles déficits que existem na área de segurança. Por exemplo, lá na área central do Guarujá, agora que recebe um número muito grande de turistas, né? Nós fizemos uma campanha para recuperar as 12 bicicletas que nós tínhamos doado para a primeira companhia da Polícia Militar. Estavam precisando de uma manutenção. Na verdade, a gente vem fazendo as manutenções, mas agora nós fizemos uma recuperação geral, trocamos tudo que fosse necessário, né? E os empresários ajudaram a pegar o recurso, né? Arrecadar esse recurso para a gente poder fazer essa reforma.
E a semana que vem a gente deve estar entregando essas 12 bicicletas aí que vão ajudar no policiamento na área central da cidade. A bicicleta aqui no caso de Guarujá é importantíssima, né? Já que o trânsito fica praticamente parado, né? Praticamente parado. Né? Então a bicicleta acaba sendo um meio de locomoção interessante. Não, tem uma agilidade, né? Para descer na praia, andar no calçadão, né? Entre os carros, né? É um assunto que a gente tem sempre buscado. E a gente está tentando arrecadar mais recursos para poder levar também para a Quinta Companhia, né? Que é na Enseada, e também atuar aqui em Vicente Carvalho, né? Trazer mais segurança para os nossos comerciantes. Como a gente estava falando no começo, né? A associação comercial, que no passado assim, muita gente identificava como um clube de servir, vamos dizer assim, que acabava tendo um papel preponderante na hora de formar fazer uma campanha de Dia dos Pais, Dia das Crianças, essas coisas. Esse papel continua sendo feito pela entidade, né? Mas com um envolvimento muito maior nas questões cotidianas, né? A gente faz com que o comércio esteja forte e a gente pede que as pessoas que residem aqui na cidade, né, comprem na cidade, comprem no comércio da nossa cidade. Né? Claro, não é, quer dizer, bairrismo, você não vai sair para comprar em outra cidade. Né? Você vai passear, você acaba fazendo compra também, mas prestigia o comércio da nossa cidade, né? Isso que é importante. E a gente tem essas campanhas, né, Valdir? A gente, agora no Natal, nós estamos fazendo a campanha do Natal Encantado, em que o primeiro prêmio é uma moto Krypton, que você me permite aqui mostrar. Claro, claro. Não dá para ver muito bem, mas o primeiro prêmio é uma moto. Uma moto Krypton. Segundo prêmio é uma TV de 42 polegadas. E o esquema é aquele, faz a compra, recebe o cupom e coloca na urna. Então, o empresário que tem interesse de participar conosco, né, dessa campanha, ele compra o ticket. E ele define o conceito e o processo que ele vai dar o ticket para o... Não tem aquele monte de regras, assim, ele mesmo estabelece ali. A regra é que o cupom esteja preenchido, legível, com os dados, porque a pessoa que ganhar, por exemplo, a moto, se preencher o CPF errado, vai perder o prêmio. Então, não, esse tipo de regra sim, mas não aquele de mínimo de compra, essas coisas, isso aí quem estabelece é o próprio comerciante. Tanto que o preço do cupom é R$1 por cupom. E quem é associado nosso tem um bônus de 10%. Então, se você comprar lá 100 cupons, você vai ganhar 110 cupons, vai levar 110 cupons, e assim por diante. Quem não é associado nosso também pode participar, mas não tem o benefício do bônus, né? E aí cada empresa define o seu ticket médio, como ele quer fazer. Para quem, independente da campanha, nas épocas que Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e o Natal, a gente faz um cartaz e acaba distribuindo até para quem não é associado nosso também, para que o comércio da cidade seja fortalecido, né? Então, existem campanhas específicas, como é o caso do Natal, Dia dos Namorados também, a gente faz uma campanha com sorteios, né? E os demais períodos a gente faz só a campanha de divulgação para que as pessoas prestigiem o comércio da nossa cidade e fortaleçam, né, cada vez mais a nossa cidade, né? A gente precisa disso, né? Para encerrar, Rogério, com tudo isso que a gente conversou aqui ao longo do programa Assunto Cidade, qual é a sua expectativa e da Associação Comercial e Empresarial de Guarujá para a temporada que está chegando? Bem, Guarujá, sombra e água fresca, né? Ainda não tem um problema de água aqui, né? Então o pessoal tem vindo para o Guarujá, tem nos procurado bastante, mas a temporada, o que a gente quer é que a cidade esteja preparada, para isso o poder público, através das suas secretarias, né, os seus departamentos que estão trabalhando, possam ter uma fiscalização efetiva daquele pessoal que não está regularizado, uma fiscalização efetiva na entrada da cidade de vans e ônibus, que tem acontecido, mas na minha concepção não é a forma correta de abordagem disso, então acaba trazendo pessoas para a cidade que não deixam nenhum tipo de valor aqui, só deixam o que nós temos que limpar depois, porque eles acabam fazendo bagunça, não que não possam passear na nossa cidade, né? Então a gente tem uma expectativa muito boa de que esse ano seja um ano bom, apesar de que toda uma crise está instalada aí no nosso país, um pouquinho de recessão aí, né? Mas a gente acredita que a cidade continue sendo um polo gerador de turismo e que a gente esteja preparado para receber
ter todos os turistas e veranistas que virão aqui nos procurar. Sombra e água fresca, como você falou, que não fure o pneu de ninguém na cidade e que não haja nenhuma coisa assim de efeito negativo, né? Como aquela fotografia do ladrão pulando na piscina, aquele outro no túnel com a arma na mão, esse tipo de coisa que acaba denegrindo a imagem da cidade e causando prejuízo para o turismo e, logicamente, para o comércio. Né? Aí, aproveitando até você falando isso, a gente se fica acuado, mas o Guarujá, não, o problema de segurança é um problema nacional. Exatamente. Né? Acontece em todos os lados. Até, ultimamente, tem acontecido aí no exterior, a gente ouve aí algumas cidades são lugares turísticos, sendo os hotéis sendo assaltados. Então, o problema de segurança, assim, o que precisa ter? Firmeza, no caso da legislação. E aí a gente aproveita aqui e pede para o nosso deputado federal, Marcelo Squassoni, que vai nos representar aí a partir do ano que vem, ele possa levar alguma coisa de útil aí na mudança da área de segurança, o Código Penal, mudanças que possam fazer com que não só o Guarujá tenha benefícios, mas também todo o país melhore, né? Importante isso, né? O importante é que ele sai daqui de Guarujá com um retrato bastante interessante da insegurança pública. Né? Com certeza, mas é melhor que a gente esteja preparado, que a segurança pública aí, os nossos governantes possam mandar um efetivo para cá e vai vir, não, um efetivo maior, mas que as penas e o que tem que ser feito e aplicado tenha realmente um efeito real, né, sobre... Combater a impunidade. Né? Queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Antes de terminar, deixa um espaço para você dar um até logo para o telespectador. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, telespectadores, comerciantes, empresários da nossa cidade. Valdir, a gente está aqui batendo esse papo. Venha se associar a nós, fortalecer a nossa entidade e fazer com que a cidade esteja sempre pronta para atender bem os nossos turistas, veranistas e moradores. Obrigado. Obrigado a você, Rogério. Obrigado a você pela audiência. Nós voltamos amanhã com um novo assunto cidade. Uma boa noite a todos.